Não é novidade pra ninguém que eu sou um dos caras que mais gosta de heels na WWE, né? O heels, pra quem não sabe, são aqueles vilões, são os antagonistas, são os que fazem os papéis mais cruéis dentro da empresa. Então, muita gente questiona quais são os seus heels preferidos, quais são aqueles seus vilões que você mais gosta. Eu vou colocar aqui aqueles caras que eu gosto deles como heel e que eu conheci eles como heel, assim, ou... mais ou menos eu conheci eles como heel. Eu vou tentar explicar. Por exemplo, não vai ter o Undertaker, apesar do Undertaker ser um dos meus favoritos. Por quê? Porque eu virei fã do Undertaker, eu acompanhei o Undertaker quando ele era face. Por isso, mas ele foi com certeza um dos maiores heels de todos. Mas eu não consigo colocar ele na lista de melhores heels, porque eu não conheci ele assim, então é difícil. Então vamos lá. Vou começar aqui com o Triple H, não está em ordem, tá? Em ordem de melhor pro pior ou do pior pro melhor. Eu gosto de todos esses aqui, eu não sei colocar uma ordem específica, mas o Triple H pra mim aí foi um dos excelentes heels que eu acompanhei. No começo eu vou dizer até que eu não gostava dele de tão desgraçado que ele era, né? A forma como ele tratou lá o Randy Orton e o John Cena em 2008, lá naquela rivalidade que passava no SBT. Ele era muito sacana, né? Ele era muito esperto ali, colocando eles para enfrentar o Raw inteiro. Mas no fim das contas, depois eu fui percebendo o quanto ele era inteligente, o quanto ele era esperto, né? Ele tinha um estilo mafioso ali de agir. E até quando você vai assistir as coisas dele do passado, o Evolution é uma espécie de máfia ali, a forma como eles agiam, ali, até a forma como eles se vestiam. Então ele era sempre beneficiado. Quando tinha que ir sozinho também pro embaixo, ele conseguia ir sozinho. Quando virou executivo, ficou muito bem. Conseguiu se adaptar em várias épocas diferentes ali, mudar um personagem dele. Eu não vou entrar aqui na parte dele como criativo, como diretor ali do NXT, porque aí já é outra história. Eu tô falando dele como personagem heel, mas ele realmente aí foi um cara muito conquistador, conseguia agir de maneira ali quando era ajudado, uma maneira muito bem vendida. Ele conseguia vender bem quando vencia limpo também, derrotando até grandes nomes. Fez uma grande rivalidade com o Undertaker, fez heel turns ali até um tanto chamativas. A forma como ele trai lá o Daniel Bryan, por exemplo, é uma delas, e traz a autoridade. As conquistas que ele teve quando ele ganha aquele Royal Rumble de 2016, meu Deus, foi demais. Então o Triple H pra mim tá marcado, cara. As promos dele, obviamente, tem que ser citadas, né? Um dos caras que tem uma das melhores mic skills, com certeza. Um dos caras que mais sabe falar ali. O Triple H é foda, cara. O Triple H é muito foda. E aí na sequência, claro que eu tenho que citar aqui o Seth Rollins, né? O filho do Triple H, podemos colocar assim. O cara que foi ali o aluno do Triple H. O Triple H foi uma espécie de mentor pra ele durante um tempo. Quando eu conheço o Seth Rollins é no Shield, que é como heel, mas não é bem ali que eu viro fã de fato do Seth Rollins. Quando eu realmente viro fã é quando ele faz lá a traição, trai o Shield e entra pra autoridade e ali ele se transforma, né? E eu gosto muito do Seth Rollins por causa disso, dessa forma como ele é muito orgulhoso, como ele pensa sempre no ego dele e ele faz o que é necessário para ter benefício. Então, por exemplo, se é do interesse dele estar com o Shield agora, se vai beneficiar ele estar com o Shield agora, ele fica com o Shield. Mas no momento que é mais lucrativo pra ele se livrar do Shield, ele se livra do Shield. Se é do interesse dele agora voltar com o Shield, ele volta com o Shield. Se é do interesse dele se unir a fulano, ciclano, se é do interesse dele fazer uma turf, não importa, ele é sempre nesse estilo, pensando sempre nele. Ele usa algumas outras desculpas, mas dá pra ver que é sempre pensando em si próprio, assim. Ele é muito oportunista, né? Ele é muito político, podemos colocar assim. Então, esse estilo dele é muito bom, né? E quando ele perde a linha, as crueldades que ele faz ali sem limites, né? As promos dele são muito boas também, quando ele age como heel. E as conquistas que ele consegue ter, a forma como ele tinha muita sorte naquele night dele de 2015, sempre tendo alguma coisa pra auxiliar ele ali de última hora. Às vezes não era nem ele que pedia ajuda e a ajuda vinha. Eram umas coisas assim demais ali, acompanhar o Seth Rollins, torcer pra ele. Com certeza tá entre meus heels preferidos, cara. Até hoje aí com esse personagem de Messias modificado. Na minha lista eu coloco aqui também o Edge, cara. Pois é, o Edge com certeza foi um dos primeiros heels que eu gostei. E olha que no começo também eu não gostava tanto, porque eu conheci ele rivalizando ali com o Rey Mysterio e com o Undertaker. Eu gostava muito do Undertaker e torcia pro Undertaker. Mas no ano seguinte eu comecei a gostar muito do Edge, até por
tá acompanhando mais tempo ele, vendo o que tava acontecendo ali, né? As rivalidades que ele ia se envolvendo. Fui vendo que era um superstar muito talentoso. A forma como ele agia, com aquele oportunismo dele de realmente aproveitar ali quando o adversário estivesse bem distraído, bem por baixo, pra tentar conseguir ganhar ali o combate, pra fazer o golpe final. Os cashings dele depois, quando você vai acompanhar a carreira dele antes de 2008, né? Como ele conseguia também ele ser esperto, como ele não tinha piedade, as traições que ele já fez, o jogo de interesse que ele tinha para ser beneficiado e tudo mais ali, né? Eu lembro muito daquele Elimination Chamber de 2009, quando ele começa perdendo rapidamente pro Jeff Hardy. E ele levou uma surra naquele Elimination Chamber. Todo mundo queria bater nele lá. Tava o Big Show, tava o Undertaker, tava o Triple H, todo mundo queria ter uma casquinha dele. E ele se livra de levar uma surra. E ainda depois volta no evento principal lá, invade a Elimination Chamber e ganha o Mundial, né? Aquilo realmente foi sensacional. Então o Edge tá na minha lista, cara. Com certeza tem que estar na minha lista. Assim como, claro, o CM Punk. CM Punk, apesar de já ter feito um vídeo recentemente que eu não gosto mais dele, ele como lutador ali, como superstar, foi um dos meus erros preferidos, né, cara? A forma como ele agia contra o sistema C-Nation, né? Porque era uma época que o John Cena ganhava tudo, dominava tudo. Então você não tinha uma resistência àquilo, você não tinha um antagonista àquilo que batia de frente. O Randy Orton perdia muito. E aí o CM Punk surge como esse cara, né? E aí as verdades, entre aspas, que ele falava ali. E você, adolescente, vendo aquilo, fala: caraca, esse cara é o Anonymous, esse cara é revolucionário, esse cara vai mudar a WWE. E ele conseguia vencer, demorou muito para ele perder pro John Cena naquele período de 2011 até 2013. Era campeão mundial direto e reto, as rivalidades que ele tinha, as promos principalmente que ele tinha, a forma como ele se comunicava era algo sensacional, os combates que ele realizava. Não era um superstar assim avantajado fisicamente, grandão, né? Não precisava ser isso ali, que era uma coisa muito comum na época. Então, por tudo isso ali, o CM Punk também foi alguém que eu gostei bastante, cara. Gostei bastante mesmo ali. Era uma inspiração ali pra muitos, né? Então, com certeza tinha que estar na minha lista. Vão cobrar uma super estrela na lista. Eu não sou a fã de muitas super estrelas heels assim, apesar de gostar da Carmela, eu não acho que, nossa, tem que entrar no meu top assim. Então a Honda, embora eu não seja fã assim, mas se for pra escolher uma heel assim, entre as super estrelas que eu realmente torceria a favor assim, que eu realmente gostava do estilo, era a Honda, né? A Honda Rousey ali, quando fez a heel turn, eu gostava da atitude dela. É porque parecia ser ela mesma, né? Não parecia personagem. E nem sei se era personagem. Ela realmente ficava irritada. Ela mandava umas verdades pro público. Ela mandava umas verdades pra super estrelas. Ela xingava, perdia a linha. Ela dava uma surra ali sem piedade. Ela era um negócio meio louco ali a forma como ela perdia a linha ali. Ela ficava maluca. Ao mesmo tempo ela conseguia ser sexy ao mesmo tempo. Então ela era uma heel muito, muito boa assim, sabe? Tipo... Eu não era fã, eu não torcia a favor, mas se fosse pra escolher uma, assim, não, eu vou torcer pra essa, eu escolheria a Honda. A Honda era algo mais natural, era um B10 natural ali dela, né? Então, eu acho que a Honda combinava também como heel. Tanto que muitas vezes você não sabia quando ela tava falando kayfabe e quando ela tava falando real. Ela conseguia realmente ali misturar as duas coisas, ela foi bem nisso, né? Querendo ou não, você gostando dela ou não, ela foi muito bem nisso. Randy Orton, claro que o Randy Orton tem que estar nessa lista, né, cara? E vou dizer que ele começou a ganhar posições nessa lista aqui mais recentemente. Porque, embora eu sempre gostasse do Randy Orton lá, ele ganhando do John Cena do Triple H foi algo muito bom, com o passar do tempo, sei lá, eu fui desapegando do Randy Orton. Eu não sei o que aconteceu, mas eu já não tinha a mesma empolgação com o Randy Orton. Coisa que eu voltei a me empolgar muito depois que ele entra pra autoridade e principalmente depois daquela rivalidade lá com o Bray Wyatt em 2016 e 2017, né? Aí realmente eu vi o potencial que o Orton tinha. Apesar de ele ser um pouco preguiçoso em algumas coisas, mas quando ele tá inspirado, ele é o cara, né? E a gente viu isso em 2020 agora, como o Randy Orton vem se saindo, como ele consegue fazer um personagem insano, como ele ataca qualquer um, até amigos, até idosos, e as promos que ele faz, e em ringue também, quando ele não tem preguiça. O Orton tem que estar nessa lista e você pode ter certeza que até o fim da carreira dele ele vai estar aí, pelo menos no top 3 dos maiores heels de todos os tempos. Vai dar uma discussão enorme para definir quem é o primeiro, o segundo, o terceiro, mas ele vai estar no top 3, eu não tenho dúvidas. Para encerrar, eu coloco aqui o The Miz, né? O The Miz é alguém que eu sempre gostei muito porque o The Miz eu acho que representa aqueles caras, tipo, igual nós, assim, que gostamos de heel, mas não somos lutadores de fato, né?
Porque o Miz é isso, o Miz não é um lutador assim que chegou de uma indie, que teve treinamento. Não, ele é um cara ali que ele gostava da WWE e ele se destacava pelo que ele falava, pelo personagem dele. E com isso ele foi conseguindo crescer ali dentro através disso, né? E ele chama a atenção através disso. Não é por causa das lutas dele que com o tempo até melhoraram, mas as coisas que ele fala, as rivalidades que ele faz, a atitude, né? Tanto que muita coisa que ele diz, mesmo ele sendo o heel, ele tem razão. É impressionante como ele consegue falar as verdades ali, né? Como ele consegue incomodar. Então ele é muito bom argumentando, muito bom promando, ele é muito bom promovendo, criando tretas. Eu gosto muito do Miz, sabe? É uma inspiração. Eu acho que se eu fosse um lutador um dia eu queria ter um personagem igual dele. Acho que seria o ideal pra mim ser igual o Miz assim. Mas é alguém que eu também coloco nessa minha lista de heels mais preferidos.